Uma boa noite a todos os irmãos, dando continuidade ao nosso momento de oração e estudo do Evangelho. Eu os convido a elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso irmão e mestre, e pedir que sejamos envolvidos por essa imensa luz para que possamos realizar a leitura desta obra tão maravilhosa e que possamos incorporar esses ensinamentos no nosso espírito, no nosso dia a dia. A leitura desta noite é do capítulo 23º, Estranha Moral. O título: Não vim trazer a paz, mas a divisão, itens 13 e 14. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Imolaram-no, portanto, certos de que, matando o homem, matariam a ideia. Esta, porém, sobreviveu, porque era verdadeira. Engrandeceu-se porque correspondia aos desígnios de Deus e, nascida num pequeno e obscuro burgo da Judéia, foi plantar o seu estandarte na capital mesma do mundo pagão, à face dos seus mais encarniçados inimigos, daqueles que mais porfiavam em combatê-la, porque subvertia crenças seculares a que eles se apegavam muito mais por interesse do que por convicção. Lutas das mais terríveis esperavam aí pelos seus apóstolos. Foram inumeráveis as vítimas. A ideia, no entanto, avolumou-se sempre e triunfou, porque, como verdade, sobreleva as que a precederam. É de notar-se que o cristianismo surgiu quando o paganismo já entrara em declínio e se debatia contra as luzes da razão. Ainda era praticado pro forma. A crença, porém, desaparecera. Apenas o interesse pessoal o sustentava. Ora, é tenaz o interesse, jamais cede à evidência, irrita-se tanto mais quanto mais peremptórios e demonstrativos de seu erro são os argumentos que se lhe opõem. Sabe ele muito bem que está errado, mas isso não o abala, porquanto a verdadeira fé não lhe está na alma. O que mais teme é a luz, que dá vista aos cegos. É-lhe proveitoso o erro. Ele se lhe agarra e o defende. Sócrates também não ensinara uma doutrina até certo ponto análoga à do Cristo? Por que não prevaleceu naquela época sua doutrina no seio de um dos povos mais inteligentes da terra? É que ainda não chegara o tempo. Ele semeou numa terra não lavrada. O paganismo ainda se não achava gasto. O Cristo recebeu em propício tempo a sua missão. Muito faltava, é certo, para que todos os homens de sua época estivessem à altura das ideias cristãs, mas havia entre eles uma aptidão mais geral para as assimilar, pois que já se começava a sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão abriram o caminho e predispuseram os espíritos. Então nós percebemos, através desta leitura, que a filosofia de Sócrates, que viveu cerca de 400 anos antes de Cristo, falava sobre a imortalidade da alma, a reencarnação, a lei de causa e efeito. Com outras palavras, é claro, foram lançadas numa época em que o paganismo tinha raízes muito profundas. Então elas eram muito avançadas para aquela época. Consequentemente, Sócrates foi condenado e morto, pois não era possível se combater as suas ideias. Em contrapartida, o Cristo surgiu numa época em que o paganismo já perdera força, lançando as suas ideias de maneira profunda. Ele também foi condenado e morto, mas suas ideias sobreviveram e se multiplicaram, porque
ao contrário de Sócrates, chegaram primeiramente aos simples, ao povo, e não aos sábios e às autoridades. Então nós percebemos que ao longo da história sempre surgiu alguém com as ideias sobre a vida eterna. Essa pessoa era ridicularizada e martirizada, pois ela ia de encontro aos interesses e conveniências da sua época. Mas a verdade sempre prevaleceu e sempre prevalecerá, porque ela pertence à eternidade e não à humanidade. Agora, meus irmãos, nos encaminhando para o encerramento, novamente harmonizados a Deus, a Jesus e aos bons espíritos que nos acompanham e nos assistem, pedimos, em primeiro lugar, por aqueles espíritos que nos rodeiam, seja por sofrimento, ou seja porque somos devedores deles de alguma forma. Pedimos a eles que possam receber em seu coração, assim como nós, esta mensagem do Evangelho, que sejam fluidificados, tratados e acompanhados pelas equipes socorristas para o seu devido tratamento. Pedimos por todas as pessoas que se encontram doentes, seja nos hospitais ou em suas casas, que elas possam receber também o alento em seu coração, embora saibamos que a doença e os sofrimentos humanos são provas que todos precisamos passar, ainda assim tenhamos a sensação em nosso coração de misericórdia, para que todos nós possamos caminhar juntos ao rumo da nossa evolução. Agradecemos imensamente por esta oportunidade e também pela assistência sempre presente dos Espíritos em nossa vida, e assim que tenhamos uma boa noite com muita paz e muita luz. Que assim seja.